Seja adorado, Senhor. Seja bendito, seja exaltado, ó majestade. Todo o poder entregamos a ti. Toda a glória é tua. Tudo que queres eu te darei. Diz o Senhor, nada vai faltar àqueles que o buscam com fidelidade. Tua força é a força dos que buscam confiar em ti. Nada vai ser maior, nada vai ser melhor do que a força da majestade. Tu és bem-vindo entre nós, esteja reinando aqui. Glorificamos a ti, Jesus, nossa majestade. Mas eu creio que a mão do Senhor está sobre nós. E às vezes você está esperando algo acontecer, mas eu sei que tem sido difícil. Tem sido difícil para mim, tem sido difícil para você, mas tudo é permissão de Deus, querido. Meu coração tem se queimado para que eu diga a vocês que o Senhor vai agir, que Ele já está agindo. Às vezes você não está vendo, mas os olhos do Senhor estão sobre você. O seu nome está escrito na palma da mão do nosso Deus, e Ele vai cumprir todas as promessas. Hoje é o culto da vitória. Você pode se alegrar porque a sua vitória chegou. A sua vitória chegou. Você pode dizer comigo: a minha vitória chegou. A minha vitória chegou. A minha vitória chegou. Aleluia. A minha vitória chegou. Porque foi o Senhor quem me deu. E foi o Senhor quem te entregou essa vitória. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Ao som de teu nome, alegre-te novo por teus grandes feitos. Sempre te amarei, incomparáveis são tuas promessas. Só mais uma vez pra gente encerrar. Aclame ao Senhor poder, majestade, louvores ao Rei. Se prostrem hoje aos mares, ao som de teu nome.
Nós te aplaudimos, Senhor. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, recebe a nossa adoração nessa noite, Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga de novo, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor está nesse lugar. Quantos sentem a presença dEle? Aleluia. É por isso que nós estamos aqui. Diga para quem está do seu lado: eu estou aqui por causa de Deus. Se assente, por favor. Ouça o que Jesus está fazendo. Olha, você liga a televisão no horário da noite, você vê muitas vezes o que o diabo está fazendo. Mas aqui nós temos um noticiário do céu para contar o que Deus está fazendo. Aleluia. Então, hoje no nosso noticiário está dizendo: ó, hoje, pelo período da tarde, minha mãe e minha irmã foram ao banco. Quando chegou ao banco, a minha irmã voltou ao carro para buscar um envelope. 2 assaltantes a abordaram. Colocaram a arma na cabeça, mas ela correu de volta para o banco. Os assaltantes não conseguiram fazer nada, ficaram imobilizados, porque a mão do Senhor os segurou. Agradeço a Deus por esse livramento. É o Jonathan Moraes. Cadê você? Ali, cadê? Cadê? Lá em cima, olha lá. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia, Jonathan. Glória a Deus. Aleluia. Há 3 anos e meio eu tenho uma loja e eu tenho pedido ao Senhor condições de ter uma loja maior, porque a mesma já está pequena e venho fazendo a campanha da vitória, e no 7º elo Deus já me respondeu, pois vou aumentar a minha loja, e o melhor, não vou precisar gastar nada, pois o meu Pai vai pagar tudo por mim, as despesas. Agradeço muito a Ele por esta vitória. É a Raquel Soares. Onde está você, Raquel? Onde está a Raquel? Ali, ó, no meio. Deus te abençoe, querida. Você pode aplaudir ao Senhor por essa vitória? Glória a Deus. Glória a Deus. Agradeço a Deus pelo livramento de morte que Ele deu para minha sobrinha de 10 anos. Foi arremessada de uma Kombi escolar em movimento, bateu com a cabeça no asfalto e nada aconteceu. Glória a Deus. É a Aleluia. Beth. Cadê a Beth? Onde está você, Beth? Ali, vamos aplaudir a Jesus pela vitória da serva de Deus. Outro livramento aqui é Fabrício, e agradece a Deus, porque Deus livrou a sua amiga Priscila e o Cláudio da morte. Eles estavam no carro, o carro capotou, foi totalmente destruído, e eles não tiveram absolutamente nada. Cadê você, Fabrício? Cadê a Fabrício? Lá em cima. Vamos aplaudir o Senhor, vamos. Estávamos passando por grandes lutas. Quantos querem ter vitória esta noite? Digam amém. Amém. Por isso que às vezes existem as lutas, para que Deus possa configurar em nossas vidas a vitória. Diga que está ao seu lado: você vai ter vitória no Senhor. Isso. Estávamos passando por grandes lutas. Havia um bom tempo desempregado e estávamos tendo dificuldade para virmos até a igreja. Mas Jesus preparou um emprego e deu uma grande oportunidade de comprarmos um carro. Muito obrigado, Jesus. Glória a Deus. É o Inério Henrique. Onde está você, Inério? Deus te abençoe, queridos. Aplauda o Senhor por essa vida. Amém? Glória a Deus. Estou agradecendo a Deus por uma grande bênção, porque no 13º elo da campanha do Culto da Vitória, Deus nos deu a casa própria. Nós saímos do aluguel para a glória de Deus. Eu estava desempregado há 1 ano e Deus me concedeu um emprego também. Agradecemos muito a Deus pelas vitórias. É o Guilherme e a Daniela. Estão vocês aqui na frente. Vamos aplaudir a Jesus pela vida desses queridos. Glória a Deus. O Ézio está agradecendo porque no domingo, dia das mães, tomou posse da palavra que Deus deu, de que receberia uma novidade lá no trabalho dele. E o chefe o chamou e pediu que ele começasse a fazer hora extra em casa. Só tem 2 funcionários na empresa que fazem hora extra. Um é o sobrinho do chefe e o outro é ele, filho do rei. Então é o Ézio, está agradecendo ao Senhor. Trabalhar em casa é bom. Cadê você, Ézio? Lá, vamos aplaudir o nome do Senhor, vamos? Aleluia. Gostaria de louvar a Deus pela minha vitória, de tirar a carteira de motorista. Estava tentando há algum tempo, mas hoje Deus me deu a vitória. Deus é fiel. É o Magadiel Salles. Onde está? Onde está? Aonde? Lá em cima. Lá, vamos o Senhor te aplaudir o abençoe. Senhor. Aplauda o Senhor por essa vida, irmãos. A Rita diz aqui que há 1 ano e meio o filho dela
fazia um estágio numa empresa, esse estágio venceu, ou venceria em 30 dias, e não podia ser renovado. Ele tentou um outro estágio, tentou um outro estágio num outro lugar, numa outra empresa, e depois de 30 dias de testes, dinâmicas, entrevistas, essas coisas, ele não foi aprovado. Mas Deus sabe o que faz. Deus não deu o estágio para ele, não. Ela diz aqui que Deus deu ao filho dela um emprego, onde ele ganharia 60% mais do que o que ele ganharia no estágio. Amém? É a Rita que está dando esse testemunho. Onde está você, Rita? Cadê a Rita? Ali, vamos aplaudir Deus te Jesus. abençoe, querida. Glória a Deus. Comprei um apartamento que estava financiado pela Caixa Econômica Federal. Dei 50% de entrada e o restante seria financiado junto à Caixa. Porém, a imobiliária não verificou a situação do vendedor e não viu que estava irregular. Após várias tentativas de negociação com a Caixa e o financiamento não foi liberado, devido às pendências do ex-proprietário. E ele não tinha dinheiro para me devolver. Imagina que dificuldade. Estava correndo o risco de perder o dinheiro e o apartamento, pois ele poderia ser penhorado. A única solução seria efetuar a quitação, mas eu não tinha o valor necessário. Mas o Deus a quem eu sirvo é maravilhoso e me ajudou, não só enviando dinheiro para a quitação, como também para a documentação. Hoje o apartamento está em meu nome e com toda a documentação regularizada. Agradeço muito a Deus por ter me abençoado. Eliana Maria de Souza, onde está você, Eliane? Onde está você? Cadê, Eliane? O Senhor te abençoe, querida. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor. Escuta, sabe por que você sai da sua casa e vem fazer o elo, a campanha? Amigo, vai estar indo amanhã para Portugal. Está ali o Kleber Monteiro, atleta que jogou muitos anos no Cruzeiro, hoje joga lá no Nacional, na Ilha da Madeira. Estive lá poucos dias atrás, em Portugal. O testemunho do Kleber, muito maravilhoso. O testemunho do Giovanni, não sei se está aí. A Emanuela, esposa do Kleber, a Roberta, eles dão um testemunho maravilhoso do poder de Deus. Estão levando uma quantidade muito grande de pessoas a Jesus ali na Europa. Parabéns, louvado seja o Senhor pela vida de vocês. Eu louvo a Deus por isso, né? Nós já tivemos ali, um dia eu quero jogar futebol com o Euler cruzando para mim, o Kleber Monteiro na frente da zaga e o Giovanni rolando. Aí eu vou jogar contra a Igreja do Nazareno, lá de Vitória. E vai ter uma zaga, Luizão, a turma lá, todo mundo lá. Goleiro Tafarel. E eu, centroavante, camisa 9. Deus abençoe. Diga aí para quem está do teu lado, você vai ser mais abençoado, hein? Você vai ser mais abençoado. Pastor Ivanildo vai pregar a palavra de Deus, vai ministrar, né? E eu sei que Deus vai abençoar muito e poderosamente a tua vida. Né, Walter? É isso aí, né? Eu sei que Deus tem bênçãos para nós. Diga, eu recebo em nome de Jesus, eu recebo, eu recebo. Evite se levantar, evite sair, evite ir agora para o banheiro, evite agora. Pega a caneta, sempre que você ouvir um pregador, pega a caneta, acostume-se com isso. Tenha ali uma agenda para você esboçar os sermões que você está ouvindo. Faz isso, faz. Acostuma a escrever o que Deus está falando através do seu servo profeta. Você vai ver que coisa linda, linda. Beba agora, beba a água que está sendo lançada no nosso coração. Em nome de Jesus. Vanildo. Tanto faz. Isso ou isso? Boa noite, meus amados. Estou feliz por voltar aqui nesta casa abençoada, com esse pastorzão aí, um paizão aqui da igreja, onde nós temos crescido com a vida e com o referencial que o pastor Jorge tem sido para tantas pessoas. Eu sou pastor da Igreja do Nazareno lá na praia de Itapuã, na cidade de Vila Velha, e hoje eu vim aqui para dar meu testemunho de vida. O pastor Jorge já deve ter comentado com vocês que eu fui um cleptomaníaco, e você talvez pergunte o que é isso, você vai saber daqui a pouco. Antes de dar o meu testemunho, eu queria dizer para vocês que eu trouxe, além do ministério pastoral, eu tenho viajado esses
continentes. Nesses últimos 2 meses eu viajei 4 continentes. Deus tem me levado às nações para falar sobre dinheiro à luz da palavra do Senhor. Inclusive o pastor Jorge já me agendou para, em setembro, fazer um seminário com os irmãos aqui, de 2 dias, sobre finanças. Então eu tenho escrito sobre esse assunto. E eu trouxe 2 livros que têm sido uma bênção nesta área para muitas pessoas. Esse aqui é o meu último lançamento, que é o estilo de uma carteira. Mexeram no meu dinheiro. Então tem muita gente que tem sido atacada de uma forma terrível na sua área financeira. E eu falo aqui de vários personagens na palavra de Deus que mexeram no dinheiro de uma forma indevida. E qual foi o fim deles? Um dos que eu cito aqui, Judas, morreu enforcado. Um casal, Ananias e Safira, morreram na porta do templo. E outros mais. E é um livro que você vai perceber uma criatividade muito interessante da editora. De um lado aqui você vai ver cartões mexidos, e do outro lado dinheiro também que está sendo mexido, porque é a ideia do livro. Um livro muito interessante e que foi escrito na hora de uma tragédia, esse livro aqui. Um bandido levou o carro da minha esposa, depenou o carro, pôs fogo no carro. Por isso o livro surgiu. Mexeram no meu dinheiro. Depois vocês vão ficar sabendo no final da história o que foi que aconteceu com o bicho por ter mexido no carro que era do Senhor, que estava nas mãos da minha esposa. E eu já vou te adiantar, o final feliz. Não tem final infeliz para o servo de Deus. E esse livro aqui é um livro que tem sido, eu penso que o livro de finanças no Brasil mais vendido. Chega, mendigo jamais. Meu primeiro livro, e prefaciado pelo pregador da semana que vem, viu, pastor Jorge? Pastor Hernandes, que vai estar ministrando aqui para vocês na semana que vem, ele me ministrou aqui, ele me prefaciou esse livro aqui. Ele está indo agora para a 12ª edição, um livro prático, simples, e que vai ajudar muito você nesta área. Por fim, trouxe esse aqui, Acredite, Ainda Vale a Pena Sonhar, um livro para sonhadores, para aqueles que eram sonhadores, deixaram de sonhar, e para aqueles que querem começar a sonhar em nome de Jesus Cristo. Vão estar esses livros à sua disposição, aí no lugar que vocês já conhecem. E eu quero convidá-los neste momento, sem delongas, a abrir a palavra de Deus comigo. No livro de Lucas, capítulo 19. Quero convidar você a se colocar de pé, por favor. Lucas, capítulo 19. E o tema da mensagem de hoje é a cura da cleptomania. Lucas, capítulo 19. Aleluias. Trago um abraço da minha esposa para vocês. Vocês terão a oportunidade de conhecê-la em setembro, se Deus assim permitir. Um abraço das minhas filhas, Samanta e Thalita. Também um abraço dos capixabas, né? O povo capixaba é um povo doce. É por isso que tem lá chocolate garoto, viu? Muito bom estar aqui com vocês, representando aquele estado tão lindo, tão maravilhoso. Lucas 19 diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e ricos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar
o perdido. Quero chamar a sua atenção para o verso 8, que é o verso-chave para a nossa ministração desta noite. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Pai de amor, nós estamos diante da tua doce e preciosa palavra. Temos consciência, Senhor, de que a tua palavra restaura a alma. A tua palavra levanta aquele que está caído, cura o enfermo, dá perspectiva àquele que está sem. A tua palavra é o bálsamo que tanto precisamos, é o mel para adoçar a nossa vida. Deus, nesta noite nós pedimos misericórdia. Como acabamos de cantar, hoje o milagre vai acontecer. Nós estamos profetizando uma noite de milagre no coração desta igreja, no nome de Jesus. Senhor, usa, Senhor, nossas mentes, nossos corações, nossos lábios, nossos ouvidos. Pai, que as palavras dos nossos lábios e o meditado no nosso coração sejam agradáveis na tua presença. Nós rejeitamos no nome de Jesus toda e qualquer tentativa de Satanás contra mentes agora, no nome de Jesus. Rejeitamos todo e qualquer poder do inferno contra qualquer coração aqui agora, em nome de Jesus. E declaramos o povo de Deus totalmente livre para ouvir a voz do Senhor. Assim nós oramos agradecidos, no nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem se assentar, queridos. Meus irmãos, há uns anos atrás, um dos meus irmãos, nossa família, até o ano passado, eram 9 irmãos, 5 homens e 4 mulheres. E desses irmãos tinha um que gostava muito de jogar futebol. Lá na nossa cidade, chamada Montes Claros, no norte de Minas. E aquele meu irmão sempre era conhecido lá na cidade como peladeiro. Aquele que gostava de jogar pelada. E ele tinha um amigo, por nome Joviniano, que na intimidade era chamado de Jovem. E eles sempre jogavam juntos, num campo chamado lá em Montes Claros, Campo do 15. E era normal, quando eles jogavam naquele campo, colocar na beira do campo ali a roupa, não é? E depois, então, quando terminava a partida, eles pegavam os seus pertences e iam embora. Num daqueles dias, o meu irmão, por nome Santo, que de santo não tinha nada naquela época, ele tem que sair mais cedo porque havia se machucado. Ao chegar à beira do campo, que ele vai pegar suas coisas, ele percebe um relógio do amigo ali, e como ele estava precisando de algum dinheiro para comprar alguma coisa, leva o relógio do amigo, vende e come o dinheiro. O amigo procura no outro dia e diz assim: Santo, você não viu um relógio que estava lá na beira do campo com as nossas roupas? Ele disse: não, eu não vi. Ah, o relógio que eu comprei com tanta dificuldade. Ele disse: não, eu não vi não. E essa história levou um tempo. Anos se passam, o santo se converte e vai para a cidade de São Paulo, especialmente Campinas, onde vai fazer teologia. Vai ser um pastor. Como seminarista, numa das suas férias, isso depois de quase uns 12, 13 anos, ele volta à cidade. E quando um seminarista chega numa cidade interiorana, o pastor faz uma festa. E seminarista, quando ele está se preparando para ser pastor, vou dizer uma coisa para vocês, eles são fominha para pregar. Gostam de pregar.
E se o pastor não chama para pregar, eles ficam chateados. Todos passam por essa experiência. E ali chega o santo na cidade de Montes Claros, e agora era santo mesmo. Chega naquela cidade e o pastor fica sabendo e anuncia que domingo à noite o santo Teixeira vai pregar. E ele ficou feliz da vida, mas ele não sabia o que o esperava. A família toda, meu pai, minha mãe, os 4 irmãos, as 4 irmãs, nos primeiros bancos da igreja. A igreja totalmente lotada. Quando o pastor já está quase que pronto para receber das mãos do líder do louvor a palavra para apresentar o pregador, e o pregador estava sentado, o seminarista, ali daquele lado, que ele olha para a porta da igreja, quem vai entrando? O colega de quase 13 anos atrás que ele havia traçado o relógio dele. Quando ele viu o seu amigo, porque a notícia correu na cidade, santo chegou, ele vai pregar. E o amigo disse, opa, vou lá ver o meu amigo pregar. Quando meu irmão viu aquele homem entrando pela porta da igreja, ele falou, Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. E ele começou a repreender. Falou, Senhor, repreenda esse espírito intruso aqui no nosso meio. E Deus disse, não, todo espírito intruso já saiu. Não, Senhor, mas esse homem não pode ficar aqui. Ele é uma alma. Falou, Senhor, mas se ele ficar aqui nesse culto, eu não vou pregar a tua palavra. Deus disse, o problema é seu. Mas ele é uma alma e precisa ouvir a minha palavra. Ele disse, mas eu não tenho condições, como eu vou pregar a palavra do Senhor com esse homem aqui dentro? E Deus falou com ele assim, se vira. Ele moço ali atrás, apavorado. Eu acho que ele nunca orou tanto na vida dele dentro de uma igreja. Mas não era muito tempo que ele tinha. Até que chega o pastor e diz assim, meus irmãos, eu estou muito emocionado nesta noite. Porque quem conheceu o santo no passado sabe que o santo foi um capeta. E esse moço foi liberto por Jesus. Foi transformado, é quase pastor. E hoje ele vai pregar para nós. É um santo homem de Deus. E eu quero convidá-lo para vir aqui em nome do Senhor. E lá vem o santo, mais parecendo um pinto molhado. Ele vai chegando atrás do púlpito. E ele, ao chegar ao púlpito, meu pai todo orgulhoso, primeiro banco com a minha mãe. E nós ali felizes, porque era a primeira pregação do filhão, do irmão. Mas meu irmão com um semblante apagado. Não conseguia dar a paz do Senhor para a igreja. A voz não saía. E o pastor disse, meu irmão, pode pregar. Fica à vontade. E ele disse, igreja, eu não posso pregar aqui hoje à noite. Meu pai arregalou o olho desse tamanho. Eu não posso pregar aqui hoje à noite se eu não fizer algo antes. Não tenho autoridade nenhuma. E a igreja fica num silêncio. Ele dirige-se ao moço que estava no último banco. Ele disse, jovem, um homem que estava afastado do evangelho, amigo dele, foi visitá-lo, foi assistir a pregação dele. Ele tomou um susto quando viu o nome dele lá do púlpito. Ele disse, jovem. E o jovem acenou a mão para ele. Ele disse, você lembra há uns anos atrás, quando nós jogávamos futebol? E o jovem fez assim. Numa daquelas vezes, você levou um relógio seu para a beira do campo do 15, lembra ele? E você lembra que você foi procurar seu relógio e você não achou seu relógio? Ele pensou um pouco, porque era tanto tempo. E ele ficou assim, e falou, não, você tem que lembrar, porque se você não lembrar, eu não vou pregar nada aqui. E ele disse, se você não lembrar, eu vou orar e o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Aí ele fez assim, que havia lembrado do relógio que ele havia perdido no campo. Ele disse, você achou seu relógio hoje? E eu queria convidar você para vir aqui à frente e receber das minhas mãos. E foi tirando o relógio que ele havia
ganhado de presente, que era um bom relógio, na época é um relógio Tissot, e eu trabalhei em relojoaria durante 6 anos, e eu sei que o Tissot é um dos bons relógios, e eu queria, não tem mais aquele relógio porque eu vendi, e eu comi o seu dinheiro, mas eu tenho um relógio aqui que eu quero colocar em suas mãos, como prova da minha restituição. Aquele moço fez assim, ó, que não ia lá na frente. Ele disse: jovem, em nome de Jesus, vem aqui à frente, eu quero que você receba aqui esse relógio. E ele desce, e diz: eu quero te devolver esse relógio, porque se você não receber esse relógio, eu não vou ter paz para pregar. E o homem não vinha. E ele disse: em nome de Jesus, se você não vier aqui, eu vou aí. E aquele homem vem. Quando chega à frente, os dois se abraçam, choram, o santo entrega o relógio para ele, e o homem vai para trás do púlpito e vira um leão. Prega numa autoridade, que quando ele foi fazer o apelo, até os bancos vieram à frente. Mas o homem numa unção tremenda, meu pai vibrava, minha mãe vibrava, a igreja naquela unção tremenda. Quando acabou de pregar, o pastor disse: meus amados, que bênção o que Deus fez na vida desse moço. Na verdade, como eu disse para vocês, ele era um capeta, hoje ele é um santo mesmo, transformado pelo Senhor. E ele disse: eu quero dizer para o irmão Santo Teixeira que ele não vai para casa sem o relógio dele, porque eu vou tirar o meu relógio e eu vou dar para ele. O pastor tira o relógio dele, dá para o pregador. Daqui a pouco, um irmão dentro da igreja, o diácono disse assim: mas o meu pastor não vai para casa sem o relógio dele, porque eu vou dar o meu relógio para o meu pastor. E quem disse que o pastor não ia para casa era um diácono. Daqui a pouco, o tesoureiro da igreja resolve se levantar para dar um relógio para aquele diácono. E no final alguém levanta e diz: olha, e o tesoureiro também não vai embora para casa, porque a igreja vai comprar um relógio para ele, e todo mundo vai embora para casa com um final feliz. Essa história eu presenciei. E essa história faz parte do que nós lemos aqui nesse texto, e que tem muito a ver com a minha vida. Diz esse texto aqui que Jesus estava atravessando a cidade de Jericó. E segundo os evangelistas, era a última viagem de Jesus evangelística antes de ir à cruz. Jesus, sabendo que ele ia para a cruz, ele tinha urgência de passar em Jericó, porque ali tinha um homem precisando urgentemente de uma intervenção da sua graça na sua vida. Quem era esse homem? Esse homem era Zaqueu. Zaqueu, ele era um homem que tinha várias qualidades e tinha também seus defeitos, como eu e você. A Bíblia diz que ele era o maioral dos publicanos, era como se fosse o ministro da fazenda de Jericó. Era o homem responsável pelas finanças de Jericó. E ele era o maioral dos publicanos. Outra verdade a respeito dele: era um homem de posição, por ser maioral dos publicanos, ele era um homem que tinha uma posição de destaque naquela cidade. Era um homem rico. E segundo o texto que nós lemos, foi um homem que se enriqueceu ilicitamente. Eu tenho pregado sobre finanças em 413 igrejas no Brasil e fora. E entendo perfeitamente que Deus dá riqueza para os homens. Eu estou fazendo uma série sobre Jó domingo na minha igreja. Jó, ele era um homem riquíssimo, e diz a palavra de Deus que quem deu a riqueza para Jó foi Deus. Quem deu a riqueza para Salomão foi Deus. Só que Zaqueu era um homem rico, cresceu-se ilicitamente, pisando nos outros. Ao recolher os impostos, ele desviava valores, e aquele homem então fica rico às custas dos outros. Esse homem também era um homem que tinha um profundo vazio no seu coração, daí a razão dele ter procurado a Jesus. Diz o texto
que Jesus só andava com multidões. E ele era pequeno. Ele era de estatura pequena. O texto diz que ele não podia ver a Jesus. E ele pensou o seguinte: este homem vai passar aqui nesta cidade. Eu não tenho condições de vê-lo porque sou pequeno, mas eu vou dar um jeito. Ele viu que na rua, na principal rua lá de Jericó, por onde Jesus ia passar, tinha uma árvore, um sicômoro, uma figueira brava. E ele sobe naquela árvore. Já imaginou o ministro da fazenda subindo numa figueira brava? Ele sobe naquela árvore, diz a palavra, porque ele queria ver a Jesus. O fato daquele homem subir aquela árvore revela algumas coisas. Primeiro, sua necessidade. Segundo, sua humildade. Ele sobe ali porque ele queria ver a Jesus. E diz o texto que quando Jesus vai passando por aquela estrada, ele olha para cima. Ele deixa a multidão. Ele deixa todos. E ele olha para cima e diz assim: Zaqueu. E eu acho fantástico, meus irmãos, esse encontro aqui de Jesus com Zaqueu. Primeiro encontro que Zaqueu tem com Jesus, você não vê nos evangelhos nenhum outro encontro que Jesus tivesse com ele. Quando Cristo olha para ele e diz assim: Zaqueu. Jesus conhece o nome de Zaqueu. E eu quero lhe dizer que ele conhece seu nome aqui hoje, viu? Ele conhece você, ele sabe quem é você, ele conhece você exatamente pelo seu nome. Ele diz: Zaqueu. Zaqueu ficou feliz da vida. Puxa, ele conhece, ele sabe o meu nome. E pronunciou direito. Tem gente que tem uma dificuldade imensa para pronunciar o nome do outro corretamente. Eu vivo essa síndrome. Meu nome é Ivonildo. Mas meus irmãos já me deram tanto nome. Ivanildo, Nivonildo, Ivinildo, Eronildes, Novildo, e por aí vai. Eu já desisti. Ninguém gosta de ser chamado de um outro nome. Porque o meu nome é Ivo, não é Iva. Meu nome é Ivonildo. Mas olha, já desisti disso, mas uma coisa eu tenho uma felicidade, é de saber que Jesus sabe que meu nome é Ivonildo. Ele diz: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu quero estar em sua casa. Olha a linguagem de Jesus para alcançar o homem. Desça depressa. Jesus tem pressa em salvar um homem. Tem pressa em transformar uma mulher. Ele tem pressa. Se tem algo que isso tem pressa, é para salvar o homem. Desça depressa, porque hoje me convém estar em sua casa. E diz a palavra que quando Cristo dá uma ordem para o homem e fica com pressa, ele tem que descer também com pressa. De onde ele está? Talvez do seu orgulho, talvez da sua soberba, talvez da sua arrogância, da sua presunção. Talvez você tenha que descer de alguma situação para que você venha ter um encontro com Jesus. Desça depressa, porque hoje eu quero estar em tua casa. E diz a palavra que ele desceu a toda a pressa. E ele, ao descer, chega diante de Jesus, ajoelha diante de Jesus, diante daquela multidão, e ele faz uma oração, sua primeira oração, sem nunca ter entrado numa escola dominical, sem nunca ter participado de um curso de finanças, de um seminário de finanças. Ele faz uma oração: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Olha só, tem crente que tem problema para ser dizimista com 10%. Não consigo ser dizimista, pastor. Eu sou crente, batizado nas águas, no Espírito Santo, mas eu não sou dizimista. Meu irmão, esse fogo aí é estranho. Você não foi batizado no Espírito Santo coisa nenhuma. Quem é batizado com o Espírito Santo de Deus tem alegria em ser dizimista e tem alegria em ser generoso na casa de Deus. Você pode ser batizado nas águas, pode ser membro da igreja de carteirinha. Se você ainda não é um dizimista, você ainda precisa conhecer a Jesus. Olha um homem que acaba de nascer de novo. Ele faz uma oração: Senhor, meu Senhor, resolvo dar. Começa dando. O cristianismo, ele começou, sabe por quê? Porque alguém deu. Deus deu Jesus. E olha só, Zaqueu, eis que resolvo dar. Começa a vida já querendo dar a metade, não 10%. Quero começar com 50%.
E ele disse, e se alguma coisa eu roubei, porque ele roubou e foi muito, eu quero devolver, porque a lei dizia 4 vezes mais, ele disse, eu quero devolver 4 vezes mais. Aqui entra a minha história. Eu nasci num lar. Meus pais eram católicos. Quando eu tinha mais ou menos 5 anos de idade, meu pai começa a frequentar a igreja evangélica, lá em Montes Claros, porque meu irmão mais velho, que hoje é meu pastor, pastor Amadeu, lá no Rio de Janeiro, ele já estava frequentando a igreja, e o pastor Amadeu, na época, ele era coroinha da igreja católica. Teve uma experiência com Jesus, começou indo para a igreja evangélica, meu pai começou indo, e os irmãos de igual maneira, e como eu era pequeno, meu pai então começou a me levar, menos a minha mãe. Minha mãe continuou na igreja católica por um bom tempo, até ter uma experiência com o Senhor Jesus. Meu pai era um homem que tinha dinheiro guardado em casa, porque ele era agiota. Ele emprestava dinheiro a juro para as pessoas. E ele era um homem que, mesmo frequentando a igreja, ele ainda não tinha tido uma experiência com Jesus. Ele ia à igreja. Mas ele tinha uns casos dele lá fora. Ele tinha dinheiro para pagar o corpo de uma mulher. Mas ele não tinha dinheiro para trazer frutas para dentro de casa. Como criança, eu quero lhe dizer que eu nunca vi meu pai trazendo pera, maçã, uma ameixa na minha casa. Nunca vi. Eu, como criança, eu quero lhe dizer que eu não sei o que é um brinquedo que meu pai me desse. Aquilo foi criando uma revolta dentro do meu coração. Porque eu sabia que ele tinha dinheiro para os outros, para pessoas que não valorizavam a ele, mas não tinha para nós em casa. E eu começo a engraxar sapato com 9 anos de idade. Queria trabalhar. Eu queria ter um trocado para ajudar a minha mãe a colocar algumas coisas dentro de casa. Só que indo à igreja, e sempre vendo meu pai lá com uma mala onde ele guardava pacotes de dinheiro, e a nossa casa precisando, com 11 anos para 12 anos, eu sou atingido por um espírito que eu jamais gostaria que você fosse atingido. E se você foi atingido, você vai ser curado hoje, em nome de Jesus. Eu ouço uma voz, e tenho certeza que aquela voz era a voz do inferno. Satanás disse para mim assim, por que você não pega dinheiro do seu pai? É dele, é seu também. Não há problema nenhum. Está tudo em família. E eu vendo de que eu estava precisando de dinheiro para uma necessidade justa, a causa era nobre, eu comecei. Como se fossem os nossos dias hoje. Peguei R$1, fui para 2, 5, 10, 20, 50, até começar a pegar um pacotinho de 10 notas de 10. Depois, 2 pacotinhos de 10. E meu pai começa a perceber a falta do dinheiro em casa. E ele dizia, tem um rato dentro de casa. E se eu pegar esse rato, eu mato. Mas ele não sabia, eram 9 filhos. E ele gostava tanto de mim, que ele dizia o seguinte, olha, por Ivonildo eu ponho a mão no fogo. Se colocasse a mão, queimava a mão, braço, antebraço, queimava tudo. E quero lhe dizer uma coisa, que eu era aquele garoto xodó na igreja. Todas as programações especiais que tinha dentro da igreja, Ivonildo se destacava. Tinha um culto de criança, eu era o pregador oficial. Eu falava, meu Deus, eu pregando e despregava tudo dentro de casa. E veja bem, dali eu não parei. Começo com 12 anos, e aí eu começo a pegar dinheiro. Não tanto, mas peguei da minha mamãe, amigos. E eu quero lhe dizer uma coisa.
Quando esta doença te atinge, você não tem controle sobre ela. Nunca chame alguém de sem vergonha. Nunca chame alguém de ladrão. Quando você vê uma pessoa nesse contexto de vida, porque você não sabe o que é isso. É igual aquela história de quando alguém perde um parente e você fala assim: faleceu alguém da minha família, e você fala assim: eu posso imaginar o que é isso. Se você não perdeu, meu irmão, isso é mentira. Você não sabe o que é isso. A cleptomania é algo terrível. Quando você menos espera, você já está com a mão em cima. E incrível, parece que quando você anda para os lugares, os seus olhos atraem as coisas. Você começa a ver coisas de valores e você perde um controle total. Eu queria pegar os recursos de pessoas, porque eu queria, especialmente do meu pai, porque eu queria ajudar a minha casa, mas depois a coisa virou um vício. E quando eu chegava na igreja, domingo à noite, eu ouvia a mensagem, eu chorava. Eu pedia a Deus perdão, segunda-feira voltava, cometeu o mesmo pecado. Terça-feira ia para a igreja, quarta-feira. Terça era a terça da vitória, quarta era a quarta da derrota. E era assim minha vida. Durante 4 anos, eu desviei recursos de 20 pessoas. Meu pai encabeça a lista do que mais foi prejudicado. Desviei dinheiro de meu ex-patrão, vizinhos, alguns amigos e até estranhos, pessoas que eu não conhecia. Mas é incrível, guardei todos os 20 na minha cabeça. A ciência comprova que um homem é capaz de guardar 700 a 800 recordações por segundo até 80 anos de idade. Em outras palavras, ninguém esquece nada. Isso comprovado pela ciência. Guardamos 700 a 800 recordações por segundo até 80 anos de idade. Ninguém esquece absolutamente nada. Todas as vezes por onde eu passava e surgia algum assunto de restituição, cleptomania, que eu ouvia ou eu lia, eu via todas aquelas 20 pessoas na minha mente. Eu quero lhe dizer que aquilo foi entrando dentro do meu coração. Aqueles desvios, assim, para não dizer que até na própria escola, eu fui um péssimo aluno na área de geografia. Não gostava de geografia. Professor excelente. Gostava muito dele. E gosto até hoje. Somos grandes amigos. Mas eu não descia geografia. Não descia. Resolvo um dia colar a prova de geografia. Se não colasse, eu estava roubado mesmo. Fiz a cola por debaixo, lá da prova. E a minha classe sabia que eu era crente. Meu professor sabia que eu era crente. E quando eu estou lá, ó, o professor chegou, puxou a cola, 0, você está reprovado. No meio de todo mundo. E aí? O homem sabia que eu era crente. A minha classe sabia que eu era crente. Crente colando. Você sabia que cola é roubo? Você rouba a confiança de si mesmo, do seu próprio mestre. Isso chama-se desonestidade. Sabe quem é o pai da cola? Satanás. Copia tudo. Ele não cria nada. Deus criou tudo. E eu já conversei com vários jovens do Brasil afora. Eu nunca vi um jovem falar para mim assim: pastor, eu colo e a minha cabeça fica em paz. Aquilo me deixou atormentado. Veja o que aconteceu, vai somando tudo isso no meu coração, aquelas 20 desvios de valores, colas. Quando eu completo 16 anos, aquele lixo amontoado dentro do meu coração
me levou a um caos. A minha alma começou a doer. Sabe o que é você estar dentro da igreja e vivendo uma vidinha tão medíocre como essa? Eu me senti o jovem mais hipócrita da terra. Domingo ia para a igreja, pedia perdão, segunda-feira no pecado. Como alguns que sábado estão na orgia, domingo de manhã pedindo perdão a Deus. Na igreja. Como a história de uma multidão que pula 4 dias no pecado e no outro dia vai lá confessar. A hipocrisia. De Deus ninguém zomba. Porque tudo que o homem semear, disso também ceifará. O pecado é um acidente na minha e na sua vida. Não temos que estar vivendo na prática do pecado, porque diz a palavra que aquele que pratica o pecado procede do diabo e não de Deus. E eu não estava aguentando aquela vida. Meu pai confiando em mim, meu pastor confiando em mim, minha família confiando em mim, mas eu sabia que eu era um hipócrita. Eu era um desonesto quando eu colocava o meu rosto no espelho. Eu não tinha coragem de encarar a mim mesmo. E aos 16 anos, com a alma entupida, e ela doía, Satanás disse para mim o seguinte: seu pai tem uma arma dentro do seu quarto, onde você sempre pegou dinheiro. Você está angustiado, não está? Então pega aquela arma, dá só um tiro no ouvido e acabou o seu tormento. Eu quero lhe dizer para você que uma coisa hoje à noite, se você entrou aqui pensando em se suicidar. Quando o diabo fala para você, olha, é só um tiro, ou pula não sei de onde, e a paz vai reinar, ele é o pai da mentira, aí que começa o tormento mesmo. Ninguém tem direito de tirar a sua própria vida. E eu quero lhe dizer que eu vou em direção ao quarto do meu pai, porque o meu pai ele era militar, e ele tinha um 38 dentro de casa. E eu não sei o que foi que você votou naquela eleição, se devia ter arma ou não. Eu quero dizer para você uma coisa: se meu pai tivesse tido o filho dele, Ivonildo, morto naquele dia, ele estaria dizendo: por que é que eu tinha aquela arma dentro de casa? E eu entrei naquele quarto para pegar aquela arma para disparar, porque eu não aguentava mais. Quando eu entro no quarto, meu pai estava fazendo a barba no banheiro, e eu acho que ele esqueceu alguma coisa, e ele vem. Eu percebi algumas pegadas pesadas, e eu sabia que era meu pai. Quando ele chegou na porta, e ele jamais admitia qualquer filho tocar em qualquer coisa dele. Quando meu pai chega à porta, eu saio voando. Eu vou pela rua fora, e eu começo a gritar: meu Deus! Por que é que eu ia fazendo isto? Irmãos, por 5 segundos, eu não estaria mais nessa terra. Por que é que eu ia fazendo isso? Eu comecei a chorar naquela rua. Eu disse: Deus, eu quero me livrar disso, mas eu não consigo. Chega no dia seguinte para mim, uma carta do Rio de Janeiro, de meu irmão que morava lá, me convidando para participar de um acampamento de jovens e adolescentes em Serra Negra, São Paulo. Montes Claros, Rio de Janeiro, eu fiz naquela época de ônibus 20 horas. 20 horas de trajeto. Chego lá no Rio de Janeiro. Agora vamos viajar de Mesquita, Baixada Fluminense, até Serra Negra, no Fusquinha com 7 adolescentes. E o pastor não tinha carro, estava começando o ministério dele, e ele fez umas 2 ou 3 viagens com o Fusquinha, para levar os adolescentes ao acampamento. Ô, bendito Fusquinha. Você fica criticando aí Fusquinha do irmão. Eu gosto dessas frases: é Fusquinha, mas é meu e tá pago. Ah, que Fusquinha abençoado era aquele. Naquele Fusquinha eu fui com aqueles 7 adolescentes. Chego naquele acampamento. Quero lhe dizer que eu não fui para aquele acampamento com intenção nenhuma de fazer qualquer compromisso com Deus. Eu queria era fazer farra. E aprontei lá no primeiro dia. E participei das bagunças lá. Chegou um dia
que ia ter uma reunião debaixo de um arvoredo. E eu estou lá atrás, assentado como um adolescente. E aquele pregador começa a falar tudo aquilo que eu estava precisando. E eu olhava para a direita, eu olhava para a esquerda, e eu olhava para trás. Não é possível. Eu tinha a sensação que eu era o único no meio daquele grupo de 100 adolescentes. Você já viveu esse momento? Quando um pregador está ministrando, você fala assim, meu pai, contaram para o pastor Jorge Linhares, não é possível. Meus irmãos, qualquer pastor que recebe um recadinho antes do púlpito, antes de começar o culto, esse pastor não é pregador. Ele é homem de recadinho. E graças a Deus que quem manda a palavra de Deus aqui para esse púlpito é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem dá toda a direção. Aquele homem começa a falar tudo aquilo que eu estava precisando. E eu disse, não é possível que ele sabe da minha vida. E ele começa a falar. E eu disse, não, mas isso não é para mim. Quando eu dizia isso não é para mim, o pregador falava assim, é para você. Eu dizia assim, não, deve ser para outro. E ele dizia, e não duvide. Não me pergunte como. Quando aquele homem fez o apelo, eu estava de joelho lá na frente, rendendo minha vida a Jesus. Eu falei, Jesus, eu sou um trapo de gente, eu estou cheio de pecado, da cabeça aos pés. Se o Senhor acha que eu presto para alguma coisa, tenha misericórdia de mim e arranque do meu peito essa dor que eu não aguento. Confessei minha vida ao Senhor. Irmãos, naquele momento que eu estava ali de joelho, algumas experiências eu tive com meu Jesus. Eu senti que Ele me salvou ali naquele momento. Eu tive convicção que os meus pecados foram perdoados. E eu senti que o Espírito Santo encheu o meu coração. E naquele mesmo momento eu senti uma paixão imensa pelas pessoas e um desejo de falar de Jesus para as pessoas. Passam-se 2 anos. Eu voltei, é claro, para Montes Claros com os 16 anos e passam 2 anos. Eu sinto o desejo de ir para o seminário e me preparar para ser pastor. Chego em Campinas, contra a vontade do meu pai, contra a vontade dele, por quê? Porque ele dizia o seguinte, você vai ser pastor para passar fome? Para passar fome, fica em casa. Vai ser pastor para andar parecendo um jeca? Porque no passado, quem andava parecendo um jeca, era pastor. A gravata mais parecia uma linguiça seca que esqueceu no fundo de quintal. Ou aquele terno mais parecendo um tabuleiro de dama, que não combinava nada. Mas o povo dizia, não, mas o pastor é um homem de fé, tem que andar feioso. E quantos pastores que às vezes no passado tinham que orar assim, ó, orar de costa para a igreja, porque o sapato estava furado, para ver se tocava no coração de alguém, para dar um sapato para o pastor. E o pessoal falava assim, ele está com meia marrom, né? Não, irmão, era o fundo do pé dele mesmo. Meu pai dizia, você vai ser pastor para viver essa vidinha? Fique em casa. E todo pai que desce o pau em pastor, pode ter certeza vai ter filhos e netos pastores. Não conheci um. Falou de pastor, vai ter uma pastorada dentro de casa. Fale bem. Abençoa. E se você, pastor, então eu vou pedir a Deus perdão, não vou falar mais não. Tem jeito não, a bênção já chegou, viu? Não tem mais jeito. Vai ter filho pastor que vai abençoar a sua vida e sua família em nome de Jesus Cristo. Vou para o seminário em Campinas. Chego lá, faço uma oração que eu deveria ter pensado antes. Cuidado com como você ora. Cheguei lá e disse, Deus, eu não quero ser como muitos pastores no Brasil. Deus, eu quero ser um homem santo, um homem sincero. Eu quero pregar aquilo que eu estou vivendo. Eu quero ter autoridade para ministrar a tua palavra. O Senhor está ouvindo? E Deus, estou ouvindo, meu filho. Que oração linda. Que bom ouvir a sua oração. Pois bem, vamos bater um papo.
Você lembra de alguns anos atrás, quando você morava em Montes Claros, e que você prejudicou aquelas pessoas? Meu coração disparou. Eu disse, sim, eu lembro. Mas eu lembro que o Senhor também me perdoou. E ele disse, sim, mas as pessoas não. Eu falei, o que o Senhor está querendo dizer com isso? E o Senhor disse para mim, você quer ser um pastor mesmo diferente? Você quer ser um homem santo mesmo? Ou você quer ser um pastor maquiado? Um hipócrita? Eu disse, não, eu quero ser um pastor santo. Ele disse, então você volta à sua terra, vai procurar as 20 pessoas, uma por uma, inclusive aquele professor de geografia. Pede perdão para todos eles. E você vai devolver tudo que você roubou. Eu falei, mas eu não vou fazer isso não. Primeiro que eu não tenho coragem. Ele falou assim, eu te dou. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Ele disse, eu sou o dono do ouro e da prata. Vou prover tudo que você precisa. Eu disse, Senhor, que negócio é esse? Restituição é coisa do Velho Testamento. É coisa da lei. Se o Senhor me mostrar na Bíblia, no Novo Testamento, restituição, eu até que vou pensar no assunto. Como que se Deus é que estivesse precisando disso. Nossa. Tem uns crentes engraçados que dá ordem em Deus como se Deus fosse um cachorrinho dele. Vem aqui! Vem cá, Gabriel, agora! Que coisa? Eu queria ter uma autoridade dessa que esses homens têm aqui. Brincadeira. Eu não sei como é que esse povo tem uma autoridade tão forte assim. Chama Gabriel e Miguel como se fosse o sangue de Jesus. Falei, se o Senhor me mostrar no Novo Testamento a restituição, eu vou entender que é o Senhor que está falando comigo. Irmãos, eu fecho os olhos, eu digo, quero que o Senhor me mostre na minha mente. Lucas 19. Eu li. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, eis que resolvo dar a metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho roubado alguém, eu quero restituir. Irmãos, eu fiquei apavorado e falei, Senhor, isso é muito para mim. Eu não vou ter coragem de fazer isso. Ele disse, eu vou te dar coragem. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ele disse, eu vou prover os recursos para você. Você não vai ter que fazer isso agora, porque eu sei que você não tem os recursos, mas eu vou ajudar você. Primeiro ano, seminário, segundo ano, terceiro ano. Irmãos, eu trabalhei que nem um condenado. Sabe fazendo o quê? Batendo de porta em porta, vendendo sabonete, toalhas plásticas, para manter a minha faculdade teológica. E o que sobrava, eu ouvia uma voz, guarda. Pessoas que, irmãos, dificilmente mandavam oferta para seminarista. Meu pai, por exemplo, meu pai era um mão de vaca. Meu pai não dava dinheiro nem para Deus. Nem para Deus. Meu pai, de vez em quando, começava a mandar dinheiro para mim. E quando meu pai mandava, eu ouvi uma voz, guarda. De repente, uma igreja sentia um desejo no coração, mandava oferta para mim. Até minha esposa, que na época estava de olho em mim, mandava umas ofertas para mim. Quem ganha, quem dá, ganha, né? Ela mandava umas ofertas para minha Mônica. E ela aprendeu com o pastor dela. Só quem ganha é quem dá. Investiu. E ela dizia, não, estou abençoando o homem de Deus no seminário. Mas já estava de olho. Bom, eu sei que durante 3 anos eu fui guardando um dinheiro numa caderneta de poupança na cidade de Campinas. E eu quero lhes dizer que ofertas especiais naquele ano, às vezes ia pregar como seminarista, recebia umas ofertas, mas Deus não me autorizava a usar um centavo para mim. Eu fui guardando aquele dinheiro 3 anos. Quando eu termino o 3º ano, vou entrar para o 4º ano, o Espírito Santo diz assim, recolhe tudo,
volta para sua terra e começa a fazer o trabalho. Entrei num período de jejum de 24 horas, não tinha coragem suficiente. Fez 48 horas de jejum, não tinha coragem suficiente. Fiz 72 horas, só à base de água. E chorando para que eu tivesse coragem para procurar as pessoas. Eu comecei a procurar uma por uma. Fui procurando. Vou citar para você umas 3 só. Procura aquele professor de geografia. Conta a história de Zaqueu para ele. Todo mundo ouviu a história de Zaqueu. Eu lia Lucas 19. E aí o meu professor, ele prestou atenção, muito católico ele. Ele ouviu a história de Zaqueu e eu contei para ele o porquê que eu estava procurando. Quando eu falei com ele, eu disse para ele assim: olha, Magno, eu quero pedir perdão a você porque eu fui um desonesto como aluno. Eu falhei com você. E eu quero pedir você perdão em nome de Jesus. Se eu pudesse voltar ao tempo, eu devolveria para você aquela prova. E realmente eu aceitaria o 0 e ser reprovado naquele ano, porque eu mereci. Mas eu quero que você me perdoe, porque eu conheci um Jesus que não aceita falcatrua, vida mentirosa, vida desonesta. Eu quero que você me perdoe. Oro com aquele homem e ele disse: olha, eu não tenho que perdoar você, quem perdoa é Deus. Eu disse: você pode me perdoar também. Ele disse assim: olha, Ivonildo, se eu tinha um respeito por você, muito mais agora depois dessa sua atitude. Ele: ó, você fica em paz, e por onde eu for, eu vou falar que ainda existe gente crente nesse mundo. Aquele professor fala aquilo. Saio dali, vou procurar minha mãe, confesso a minha mãe minha fraqueza, restituo minha mãe aquilo que Deus colocou no meu coração. Minha mãe usa uma frase para mim dizendo: meu filho, eu estou maravilhada com o que eu estou vendo. Talvez você pense que eu ia estar envergonhada. Não, eu estou feliz por saber que agora meu filho é mais santo. E você vai ter um ministério abençoador. Orou comigo. E eu disse: minha mãe, quero que a senhora continue orando por mim, porque eu tenho mais um caminho a percorrer. Procurei alguns irmãos meus, pedi perdão para eles, contei a história, devolvi. E quero te lembrar aqui, até no primeiro ano no seminário, pastor, fazendo uma prova de história do Novo Testamento, o professor era um americano chamado Gary Wayne Bunch, grande amigo meu. Eu estudei aquela prova para tirar 10. Acontece que tinha uma questão que não vinha. Eu sabia a questão, mas não vinha. Sabe aquela vozinha? Dá uma olhadinha para a direita. E eu olhei e vi uma questão de um colega meu. Eu vi a questão, copiei, coração balançou, disparado. Entreguei a prova e fui com aquilo para o meu quarto. Eu era interno. Fui com aquilo na minha cabeça: meu Deus, me perdoa. Copiei aquilo que eu não deveria copiar. Tenha misericórdia de mim. Ele disse: eu tenho. Mas vai procurar seu professor e vai pedir perdão para ele. Eu falei: mas até no seminário, Senhor? Eu vou ser pastor. Ele falou: então seja pastor direito. Ou você procura e confessa, ou então saia do seminário. Procurei o meu professor. E eu contei para ele a história de Zaqueu. Zaqueu ficou famoso, gente. Quando ele me deu a prova, eu tirei na prova 9,3, se eu não estou enganado. Mas quando eu olhava para aquela, acho que 16ª questão, eu sabia que aquela nota não era, ou aquele ponto não era meu. Falei: professor, eu queria que o senhor, por favor, me disciplinasse. Porque eu copiei um ponto aqui que eu não sou digno de ter essa nota.
Quando eu contei para ele a história, eu falei assim, estou sentindo mal e eu queria que o senhor fizesse comigo o que eu mereço. Ele disse para mim o seguinte, ó Ivonildo, eu já morei em Portugal, cuidando de um seminário lá. Eu já ministrei nos Estados Unidos e aqui no Brasil. É a primeira vez que em todos os seminários teológicos que eu passo como professor, que um aluno confessa um pecado desse. E eu estou admirado pela sua atitude. E eu quero dizer para você que, na verdade, você merecia um 0 pelo que você fez. Mas por causa da sua hombridade, não é 9,3. Vou dar um 10 para você. Você merece. Porque você está se comportando como um santo homem de Deus. Saio daquele seminário e vou procurar então a pessoa que era mais complicada para mim, que eu tinha mais prejudicado. Quem? Meu pai. Eu quero dizer para vocês que meu pai era um homem muito duro. Só para vocês terem uma ideia, meu pai quebrou o braço de uma irmã minha, batendo. Meu pai quebrou o braço de um outro irmão meu. Vi uma vez meu pai espancando uma irmã minha com um facão. A ponto de as pernas da minha irmã estarem ali sangrando. Depois ele me pega água com sal, diz que era para parar o sal. Minha irmã quase morrendo ali. Eu vi essas cenas em casa. Uma vez meu pai tentou enforcar minha mãe. Esse era o pai que eu tinha. E agora Deus me manda procurar meu pai para pedir perdão e confessar para ele que eu havia roubado o dinheiro dele. Irmãos, 3 dias foram um pouco para jejuar. Eu jejuei mais. Mas quando chegava perto do quarto dele, eu não conseguia. Eu não tinha forças. Até que chegou o dia, e eu entro no seu quarto, fecho a porta, com vergonha das pessoas de casa, ouviram o que eu ia contar para meu pai. E o que é que meu pai estava fazendo no quarto? Lá em cima de uma mesa. Ele estava fazendo conta de juros que ele ia receber nos próximos dias. O homem só vivia fazendo conta para receber juros do povo. Ele estava lá. E eu sentei na sua cama, eu disse, pai, eu preciso falar com o senhor. E ele, eu ali e ele aqui. Pode falar. Eu disse, não, pai, é sério. Ele falou, eu estou ouvindo. Eu ouço é com os ouvidos. Pode falar. Eu falei, pai, mas eu preciso que o senhor me veja. Ele disse, mas eu estou vendo você. Pode falar. E era muito grosso, meu pai. Muito durão. Eu disse para ele, pai, eu preciso contar uma história para o senhor. Ele falou, que história? Eu falei, a história da Bíblia. Ele falou, eu conheço a Bíblia. Eu falei, é Lucas 19. Ele falou, eu conheço aquela história de cor. É de um ladrão safado. Eu falei, Jesus, toma conta. Ele falou, é a história de um bandido. Ele falou, se ele caísse na minha mão, quando eu cuidava de uma delegacia em Francisco Sá, eu fazia um picadinho dele. Meus irmãos, eu comecei pelo Salmo 91. E eu disse para ele, falei, pai, o senhor lembra de alguns anos atrás, quando sumia coisas aqui em casa, dinheiro, ele estava com óculos. O senhor reclamava de dinheiro que sumia aqui dentro de casa, ele fez assim, irmãos. Colocou a mão na cintura. Então. Eu falei assim, o senhor achou o rato. Falei, eu que roubava o senhor. Só que eu quero dizer para o senhor que a 1000 quilômetros de Montes Claros, o Espírito Santo falou comigo. Ele disse que eu tinha que procurar o senhor e pedir ao senhor perdão de tudo aquilo que eu fiz com o senhor e devolver ao senhor aquilo que eu roubei do senhor. Irmãos,
Quando eu começo a falar com meu pai, eu pensava que meu pai ia me dar um murro. E isso para ele seria normalíssimo, porque meu pai aprontava as coisas lá na rua, mas era um moralista. E ele jamais admitiria o filho dele fazer um negócio desse, que seria uma vergonha para ele. E eu imaginava que ele fosse me dar um murro mesmo. Irmãos, eu não duvidava que meu pai fosse fazer algo pior comigo. Quando eu acabo de confessar para ele, meu pai vem em minha direção. E ele me dá um abraço soluçando, chorando, dizendo assim: meu filho, eu te perdoo. Meu filho, eu perdoo você. E soluçava ali comigo, eu com ele, nós nos abraçamos. Quando choramos. Eu cheguei para ele e disse: pai, aqui está esse dinheiro que durante 3 anos eu guardei para devolver ao senhor, como prova da minha restituição. E eu quero que o senhor receba em nome de Jesus. Ele disse: não, eu não vou receber isso não. Eu não posso receber isto. Eu falei: se o senhor não receber esse dinheiro, eu não volto mais para Campinas para terminar o curso. Eu não posso ser pastor. Não quero ser um canalha. Não quero ser um desonesto. Eu disse para ele: como é que eu vou estar no meu gabinete pastoral? Chega um jovem lá dizendo: olha, minha cabeça, pastor, é o inferno, porque desviei dinheiro de minha mãe, do meu pai, do meu patrão. O que é que eu faço? E aí eu digo: vai lá e pede perdão para o seu pai. O senhor já fez isso? O senhor já fez isso? E não duvida não, esse mundo é pequeno. Você pode ser encarado com uma questão dessa. Eu tenho um irmão que não é pastor. Ele frequentando a igreja e uma jovem querendo conversar com ele. Eu não consigo viver uma vida limpa com Deus. Domingo eu estou na igreja, mas na semana no erro. Ele disse: você tem que jejuar, orar, ir para o monte. Você tem que ler a palavra, ler livros. Ela disse: você faz isto? Ele disse: não, eu não faço isto. Você não pode ensinar ninguém se você não tem autoridade. Você não pode ensinar alguém se você não tem autoridade. Eu disse: pai, se o senhor não receber esse dinheiro, eu não sou digno de voltar para Campinas. Em nome de Jesus, recebe. Aí meu pai recebeu o pacote. Ele disse: é meu. Eu falei: claro, agora é do senhor. Se é meu, eu posso fazer com ele o que eu quero? Eu falei: pode. Ele falou: posso rasgar? Eu disse: pode. Ele disse: posso pôr fogo? Eu falei: pode. Eu posso dar para quem eu quero? Eu falei: pode. Ele disse: um homem como você merece muito mais do que isso. É um presente do seu pai para você. Toma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, depois que eu acerto minha vida com meu pai, um caminhão de chumbo sai das minhas costas. Um alívio tremendo entra no meu coração. E aqui eu entendo onde está a base da psicologia e de todas essas áreas aí de terapia. Está em Tiago capítulo 5. Confessai os vossos pecados para serdes curados. O que é o que um terapeuta faz com um paciente? O paciente entra no seu consultório e ele simplesmente escuta o paciente. Se o paciente não abrir a boca, o terapeuta é um frustrado. Ele não pode forçar o paciente a falar nada. E aí o paciente começa a falar. Ele começa a confessar. E ele vai falando. E a cura vai acontecendo. Confessai para serdes curados. Tem muita gente dentro da igreja doente, sabe por quê? Não confessa. Quando não há confissão, não há cura. Pode fazer campanha de 7 terças-feiras, pode colocar seu nome no monte, pode o seu nome ir para o monte de Israel, não tem cura. Jesus falou assim: quando tua boca confessares, tem que haver confissão. Quando eu confessei às pessoas o que eu havia feito, quando eu pedi perdão, Deus veio e tratou o meu coração. Irmãos, foi o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu confessa suas fraquezas a Jesus, restitui
Você pode agora imaginar Zaqueu agora dentro do seu escritório, ligando para todo mundo: vem cá, quero devolver o que eu roubei de você. Você pode imaginar a cena? Aquela fila enorme de pessoas que ele havia prejudicado. O que houve, seu Zaqueu? Eu conheci um homem chamado Jesus. E toda pessoa que conhece a Jesus, ele não pode ser mais o mesmo. Se mentia, não mente mais. Se roubava, não rouba mais. Se fumava, não fuma mais. Se bebia, não bebe mais. Se cheirava, não cheira mais. Se era sujo, passa a ser santo, limpo. Zaqueu tem uma experiência com Jesus. E ele muda de vida, ele diz: quero dar metade dos meus bens, se alguma coisa eu tenho defraudado, eu quero devolver 4 vezes mais. Presta atenção, estou encerrando. Jesus chega para Zaqueu, diante de uma multidão, e ele podia falar para ele assim: Zaqueu, não precisa fazer nada disso. Você está muito afobado, está querendo começar a vida cristã demais, rapidamente, já dando 50%, e ainda quer restituir. Olha, não precisa nada disso. Só você ter vindo aqui está tudo certo. Jesus não fez isso. Sabe o que Jesus disse para ele? Hoje houve salvação na vida deste homem, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ou seja, Jesus aqui, ele endossa, apoia a restituição. Ele disse: hoje veio salvação a esta casa. Se, por exemplo, você estava numa firma e desviou dinheiro da firma para comprar um carro, você tem que procurar seu patrão, pedir perdão e devolver o carro. Alguém depositou um dinheiro errado na sua conta, você ficou quietinho. Tem que pedir perdão e devolver. Alguém te deu um troco a mais da padaria, no supermercado, no shopping. Você tem que procurar, pedir perdão e devolver. Crente é assim. Tem crente, tem cretino. Crente é assim. Ele quer viver uma vida nova diante de Deus. Alguém diz para você: me empresta a sua conta, vou depositar um dinheiro lá, eu quero lavar um dinheiro. Você tem que pedir perdão e devolver, se você quer ir para o céu. Zaqueu não aguentava, estava rico, mas rico, cheio de desonestidade. E ele disse: Senhor, eu não aguento isso. Eu quero devolver 4 vezes mais. E o que eu fiz, Senhor, eu quero agora fazer diferente. Eu quero investir no teu reino. Jesus chega para ele e diz assim: olha, hoje houve salvação nessa casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Finalizo com essa frase. A história comenta que Yuri Gagarin foi à lua e ele não conseguiu ver a Deus. Zaqueu subiu numa árvore e achou Jesus. Eu quero orar com você nesta hora. Quero convidar você a se colocar de pé onde você está. Agora não. Eu queria que você olhasse para mim, por gentileza, por favor. E se você está fazendo alguma coisa, pare de fazer agora. Este é um dos apelos que eu entendo, um dos apelos mais difíceis para um pregador fazer. Mas algo vai deixar você aqui muito à vontade, sabe o que é? Primeiro, você está na casa do papai, Deus. Segundo, aqui está a nossa família. E eu quero falar aqui para algumas pessoas em especial: pais, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. De repente você está na mesma situação. Se um filho seu, se uma filha sua atende um apelo desse, você tem que vibrar, falar: olha, eu tenho agora um filho mais santo. Eu tenho agora uma filha mais santa. Eu tenho agora uma esposa mais santa. Um marido mais santo. Depois que eu ouvi o pastor Jeremias Pereira contando uma vez um congresso nacional de pastores, ele disse que uma vez ele estava em casa e ele coloca a cabeça no ombro, no colo da sua esposa e começa a chorar. Isso há uns anos atrás, quando a Ana Maria era sua esposa. E ele disse: meu bem, eu estou precisando de ajuda. Eu disse: o que é?
Esse eu não tenho coragem de falar para você. Eu estou te contando isso porque ele falou isso para o Brasil todo ouvir. E ele conta para todo mundo. É um grande amigo nosso. E ele disse: eu preciso me libertar da pornografia. Esse é um problema que eu tenho. E ele começou a chorar. Sabe o que a mulher dele disse para ele? Que bom ouvir isso de sua boca. A partir de hoje eu entendo que eu tenho um marido mais santo dentro de casa. E ele foi liberto porque encontrou apoio da sua esposa sábia dentro de casa. Você quer viver uma vida santa e fazer diferença nessa geração? Você precisa ter a humildade. Aqui eu teve que subir numa árvore. Isso para ele, na posição dele, era uma humilhação. Se você quer ter uma vida santa e reta diante de Deus, eu não sei onde Deus te achou nesse sermão. Mas se Deus falou no seu coração que existe alguma área no seu caráter para ser tratada, eu quero orar com você nessa noite. Eu estava querendo tirar a minha vida. Jesus me deu vida. Eu quero orar com você que quer dar sua vida para Jesus, que quer consertar a sua vida com Jesus. E olha, não se preocupe com o que você terá que fazer. O Jesus que falou com você vai te dar coragem, autoridade e recursos para que você venha fazer o que você tenha que fazer. Quando eu conto essa história, volta do Brasil. Depois eu escuto o que eu ouço do resultado desse testemunho. Oh, irmãos, coisas tremendas. Gente devolvendo carro, devolvendo terreno, devolvendo casa, porque não queria ficar com aquilo que não era mais dele. Deus falou com você. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Quero orar com você agora mesmo, em nome de Jesus. Se você está em cima, Deus falou com você, pode descer. Então, vamos orar com você. Pode sair do seu lugar e vir em nome de Jesus. Você quer dar sua vida para Jesus, se você quer consertar a sua vida com Jesus, vem agora mesmo, em nome do Senhor Jesus. E eu sei que se Deus falou com você, não adianta você querer se esconder do pregador. De Deus você não esconde. Pode vir como essas pessoas estão fazendo. Serão mais santas essas pessoas em nome de Jesus. Pessoas mais santas, em nome de Jesus. Pessoas agora transformadas pelo poder de Deus. Você que está lá em cima pode vir em nome de Jesus. Pai, quem sabe você, sua mãe, sua esposa, seus filhos precisam estar aqui à frente, no nome do Senhor Jesus. Pode vir, queremos orar com você. Deus falou conosco. Aleluia. Sim, Deus tem falado conosco. aleluia. Deus tem falado conosco porque eu tenho visto isso, pastor Ivanildo. Aleluia. É uma noite de libertação. Evite sair agora, evite ir embora, só se for um caso de morte. Eu te garanto que você não vai ganhar nenhum tempo ali fora. Eu te garanto que não vai ser importante a sua ida embora. Eu te garanto. A não ser um caso de doença, de morte. Eu te garanto que Deus está aqui nesse lugar, falando e libertando. Pode permanecer. Pastor Ivanildo ainda vai orar por nós. Vai orar porque você vai se lembrar de alguém. Vai orar por empresas onde pessoas estão roubando. Famílias onde tem esse problema seríssimo dentro de casa. Igrejas. Eu sei que Deus nos trouxe aqui para nos melhorar. Eu não sabia o que o pastor Ivanildo ia pregar. Eu sabia que seria uma oportunidade para ele abrir a boca e Deus falar conosco. Ele vai orar por aqueles que estão roubando de Deus. Por nós, que muitas vezes, ao contrário de sermos fiéis como Deus orienta, nós somos infiéis. Para mim é uma noite que Deus está fechando a porta na cara de Satanás. Aleluia. Na nossa vida financeira. E muitos pais que têm os filhos crianças ainda. E muitos jovens que não têm nem filhos ainda. Você vai orar agora mesmo. Eu vou pedir ao pastor Ivanildo, porque estava dizendo ali para os pastores, eu nunca ouvi o testemunho que eu ouvi da boca dele. Aqui agora, eu nunca ouvi um pregador dizer que mesmo depois de cristão, fazia as coisas com respeito às finanças. Eu nunca vi tanta clareza. Deus quer mudar a nossa história.
Deus quer mudar a nossa vida. Eu acredito que hoje é um marco na história da Igreja Batista Getsemane. Você vai estender as mãos para estas vidas que estão aqui na frente. Agora você só estenda as mãos se você tem condições. Porque a gente tem que ser sinceridade também. Você não pode estender a mão se você deveria estar aqui na frente. Eu mesmo vou me ajoelhar aqui, pedir a Deus misericórdia por minha vida agora mesmo. Porque é muito fácil pôr a mão na cabeça dos outros, é muito fácil estender a mão. É muito fácil, mas de repente está todo com a vida toda complicada, você tem vergonha de vir aqui. Não adianta nada, um dia vamos comparecer diante de Deus e os nossos atos serão expostos, nem que seja por 1 minuto. Diante de Deus, Deus vai mostrar aquele dia lá, olha, quando você estava lá impondo as mãos e era para você receber a imposição de mãos. Então eu prefiro dar esse alerta para a igreja. Se você não pode estender as mãos, não estenda. Fale com Deus, põe a mão no coração, fale com Deus, seja sincero, enquanto nós recebemos essa intercessão do servo do Senhor, profeta de Deus nesta noite. Jesus falou para Zaqueu: Zaqueu, desça depressa. É, Talvez essa palavra para você que está em cima, ó, desça depressa. aleluia, Senhor. Para você que está aí no seu lugar. E ele desceu e alcançou a libertação. Gente, era um tormento, 4 anos vivendo aquele inferno dentro da minha alma. Glória a Deus. Nenhum terapeuta poderia me ajudar. Ele ajuda, mas ele faz o papel dele. Mas quem cura o coração do homem é sua confissão diante de Jesus. Oh, maravilha. Se Deus falou com você, sai do seu lugar. Homem para mim é isso. Seja homem. Seja homem para isso. Seja mulher para isso. Assuma a sua vitória nessa noite. E detalhe, e se você tem sido desonesto com Deus nos dízimos, peça perdão e restitua o que você tem deixado para trás. Restitua. Crente que passa 2, 3 meses sem entregar dízimo, 4, 5, 6 meses sem entregar dízimo, 1 ano. Quer lhe dizer que mesmo aqueles 4 anos fora da igreja, eu mandava o dízimo para a igreja, de 12 a 16 anos, porque eu tinha temor do dízimo. 37 anos vivendo uma vida de fidelidade no dízimo. É claro que mesmo roubando a Deus, isso é roubando das pessoas, mas entregando o dízimo, se eu morresse, eu teria ido para o inferno. Mas eu tinha temor do dízimo. E às vezes pessoas na igreja de domingo a domingo, roubando do Senhor. Peça perdão para Deus e dizer: Senhor, vou restituir. Vou restituir. Vou devolver aquilo que é teu. Quero orar com você. Aleluia. Deus, no nome de Jesus, clamamos pela tua presença sobre o teu povo aqui nesta noite. Que como Zaqueu desceram depressa dos seus lugares e vieram ao teu altar dizendo: Jesus, tenha misericórdia de mim. Senhor. Jesus, precisamos do teu aconchego, do teu amor, da tua graça, do teu perdão. Deus. E nós sabemos que para quem se humilha, para quem confessa, para quem abre o coração, há sempre o perdão de Deus. Pai, em nome de Jesus, perdoa teu filho, perdoa tua filha, Senhor. Tira, Senhor Deus, toda a dor da alma, Senhor. E que em nome de Jesus, tudo aquilo que precisa ser consertado, que seja consertado no seu tempo, na hora certa, no nome do Senhor. E todos os meios, Senhor, necessários, ó Deus, a condição, a coragem, o Senhor dará para o teu filho, para a tua filha, porque o Senhor é o Deus dos recursos infindáveis. Ó Senhor, dê vitória aos teus filhos. Pai, que seja realmente uma noite marcante no coração dos teus filhos. Nós profetizamos, ó Deus, a libertação, a cura interior, a cura na alma. Profetizamos, ó Deus, um novo tempo no relacionamento com o Senhor, com a igreja, com as finanças, com a fidelidade acima de qualquer coisa, na tua presença. Pai, como Zaqueu, que esses amados possam ouvir: hoje houve salvação nessa casa. Amém. Porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar gente como essa gente aqui, amada por Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus. Eu acredito que milagres vão acontecer. Existem situações que não tem como a pessoa consertar. Tem situação que a pessoa já morreu,
não lembra, não tem nem jeito. Põe nas mãos de Deus. E peça ao Espírito Santo para te dar uma direção. O Espírito Santo é que cria a condição para você consertar. Não sou eu, não é a igreja, não é você ir lá agora. Deixa que o Espírito Santo ore a Deus. Você pode assentar um minuto e ele vai fazer a oração por nossa vida financeira. Você faz? Com o maior prazer, pastor. Você conseguiu hoje ser um homem que prega no Brasil, no mundo, está indo para a Europa agora, amanhã. E você tem visto o que Deus tem feito. Tem pessoas aqui escrevendo para você, olha. Pastor Ivonildo foi sua ovelha, né? Está aqui, olha. Aqui, olha. Lá de Alfenas. Estamos com saudade, gostaríamos de revê-los em breve. Pastor Ivonildo, já fizemos parte da igreja onde você é pastor, lá em Vila Velha. Hoje estamos em Alfenas. Quem é essa pessoa? Geraldo Santos. Lembra dele? Não dá para lembrar, né? Mas está aí, olha. Deus abençoe você, Geraldo, que está aí. Eu vou chamar os diáconos para que venham aqui à frente. Nós vamos trazer no altar os dízimos e as ofertas. Diga aleluia, poxa. Diga glória a Deus. Amém? Porque só pode dar quem tem alguma coisa, né? Com certeza. E você vai orar por nossa vida financeira. Quem precisa de uma bênção financeira? Fala, não, eu preciso de uma bênção financeira. Abre a sua mão assim, levante e fala, eu preciso. Falei, lá na galeria. Será que tem pessoas com a mão abaixada porque você não precisa? Eu acredito no profeta de Deus. Semana passada o pastor Silas Malafaia pregou. Você iria pregar, ele pregou. E você veio hoje trazer a palavra de Deus. Pastor Silas deixou um rastro da mensagem que ele deixou. O resultado, essa semana eu ouvi a semana toda. Pessoas dizendo que ele pregou sobre ser servo de Deus. Hoje você pregou sobre não roubar dos outros, não levar vantagem desonestamente. E pregou sobre finanças. Eu acredito que eu vou ouvir muitos testemunhos do que Deus fez e vai fazer durante a semana. E terça-feira eu vou ler aqui. Por isso eu vou pedir, você que não tem um envelope, levante a sua mão que o diácono leva. Põe o melhor da tua vida neste envelope. E daqui a pouco você vai orar, pastor Ivonildo. Vamos ministrar uma canção, Venho Minha Vida Oferecer. Eu gostei dessa canção. Põe o melhor da tua vida aí neste envelope. Logo depois vamos orar ao Senhor e vamos ser despedidos. Como oferta de amor e sacrifícios, quero minha vida a te entregar. Como oferta viva em teu altar, venho, Senhor, minha vida oferecer. Põe a tua fidelidade aí dentro do envelope. De amor, faz o seu pedido de oração também. Quero minha vida a te entregar. Como oferta viva em teu altar. Se não tiver hoje, quiser predatar entre você e Deus, pode entregar aos diáconos, pode entregar. Eles vão trazer aqui no altar. O teu querer. E aí nós vamos orar. Faça o que entregue na borda aí do banco. A cada dia eu quero mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Beber sua água. Pois pra te adorar. Você pode trazer no altar também. Você pode trazer lá de cima, aqui embaixo ou aí mesmo.
Só o instrumento agora eu vou lembrando. Pessoas do Brasil, da França, Portugal, Estados Unidos, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Goiás, Bahia, Espírito Santo, estão conectadas nesse culto. E Eliette, Débora Correia Linhares, lá da França, Reginaldo de Anápolis, Júnior, Belo Horizonte, Geraldo de Alfenas, Genda Kelly, Belo Horizonte, João Condé, Visconde do Rio Branco. Se você que é parente dessas pessoas, tem vários recados aqui para vocês. Ana Guilherme, Olinda, Pernambuco. Leonardo de Uruguaiana, mandando lembrança para o Leozinho. Clarissa de BH, Paulo Davi. Vitor Ivasti, lá de Santos. Glauber, Estados Unidos. Leonardo, Rio Grande do Sul. Alain, Belo Horizonte. Reginaldo, Belo Horizonte. Muitas pessoas que estão dizendo que estão sendo abençoadas. Tem um pedido de alguns doadores de sangue para a irmã do nosso querido irmão Ronier. E de 25 a 4 de junho, 25 de maio agora é o dia, são os dias, Semana Mundial de Oração. 200 milhões de pessoas orando em um mesmo dia. Já pensou? De 25/5. E nós vamos pedir, a igreja vai estar aberta todo dia, o pastor Jânio, uma equipe de oração de 25 a 4 de junho. Mundialmente conhecido essa campanha de oração. Você pode pegar informações com o pastor Jânio ali. Vai ser uma bênção também. E o pastor Ivonildo vai orar por nós agora. Vamos ficar em pé. O livro dele está ali, é um lindo presente. Olha, mexeram no meu dinheiro. Olha que livro. É como se fosse uma carteira, né? Foi uma criatividade. Foi a melhor capa, né? E conteúdo, né? Também dentro do assunto. Você vai estender as suas mãos agora para estes envelopes. Este envelope não tem só dinheiro. O envelope tem também pedido de oração. E muitas pessoas certamente não tiveram hoje, mas na próxima oportunidade você vai ter para dar. E eu louvo a Deus por essa igreja tão preciosa que Deus tem dado. Estava ali chorando e conversando com minha filha e com a Isabela, dizendo: Isabela, eu louvo a Deus porque pelo pai que você teve, eu sei que depois ele consertou tudo, um dia é outra pregação, mas pelo pai que você teve, era para você ser uma pessoa complexada, traumatizada, revoltada, era para ser uma pessoa que tivesse nenhum referencial, não ser um bom pai, um bom marido, um bom pastor, um servo de Deus. Mas Jesus curou a pessoa da cabeça aos pés. Olha, isso é maravilhoso. Põe a mão na minha cabeça que me abençoa também. Então eu sei que nós vamos receber agora. Abre sua mão aí. Tchalamarabachei malai. Eu recebo, ó Pai, a unção que o teu filho tem, como Elias passou para Eliseu. Deixou aquele perfume profético. Eu quero receber esse perfume profético na área financeira. Que esta igreja veja as famílias prosperando, empresários, profissionais liberais, crianças, jovens, adolescentes, moços e velhos, todos melhorando. Por isso que o teu filho vai interceder e profetizar sobre a nossa vida que agora, em nome de Jesus. Ore por nós, pastor. Nosso Deus e Pai, nós estamos com as nossas mãos estendidas para os céus, mãos abertas, corações abertos,
porque nós sabemos em quem temos crido, e nós estamos certos que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia final. Aleluia. Pai, nós ouvimos aqui hoje à noite a respeito de um homem, ó Deus, que cresceu ilicitamente, um homem que tinha dinheiro, mas que era infeliz, um homem que tinha bens, mas que tinha um vazio na alma, um homem, ó Deus, que tinha uma posição, mas era um homem, ó Deus, completamente desajeitado dentro do seu coração. Era um homem, ó Deus, que era odiado lá fora por tantas coisas que ele praticara contra o povo, contra, ó Deus, aqueles que estavam à sua volta. Mas ele teve uma experiência com Jesus, ele teve uma experiência com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, e a sua vida foi salva e transformada. Pai, aquele Zaqueu que roubava, aquele Zaqueu que era desonesto, passou a ser honesto, passou a dividir, passou a compartilhar. E ó Deus, é nessa autoridade da palavra do Senhor, da autoridade do nome de Jesus, nós pedimos agora que o Senhor derrame do bálsamo, ó Deus, da prosperidade sobre a tua igreja aqui nessa noite, em nome de Jesus. Esse povo que tem dado para o teu reino, esse povo que tem investido no teu reino, esse povo que tem sido fiel nos dízimos do Senhor, esse povo que tem, Deus, feito ofertas sacrificiais, ofertas de gratidão, ofertas de amor, sobre eles nós pedimos a bênção do Senhor. A tua palavra diz que a alma generosa, essa prosperará. Por isso, ó Deus, em nome do Senhor, manda o vento do teu Espírito dos quatro cantos e sopre sobre esse lugar. Abençoe a empresa do meu irmão, abençoe os sonhos daqueles que querem montar a sua empresa, em nome de Jesus. Abençoe o desempregado, que ele venha ter seu emprego. Abençoe aquele que está mal empregado, que ele venha ter, ó Deus, um bom e maravilhoso salário, em nome do Senhor. Os que estão tentando concursos, que eles sejam aprovados em nome de Jesus, e que toda crise financeira na casa do teu servo, que ela bata em retirada agora, em nome de Jesus, e que flua sobre esse amado e sobre o seu lar a unção da prosperidade do Senhor. Assim nós oramos agradecidos por eles e por essas ofertas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Senhor. Graças a Amém, Deus. Senhor. Cadê os conselheiros? Estou chamando eles bem rapidamente, mas que já tinham guardado as mochilas ali. Glória a Deus. Fique aqui, por favor, no andar, sempre aqui bem em cima, no primeiro degrau aqui. Aí pode ser que alguém nessa noite veio aqui. Eu tenho certeza que veio com o desejo de sair daqui com a vida mudada, né, pastor Ivanildo? E os conselheiros vão estar aqui em cima. Vem aqui, você que entregou sua vida nas mãos de Jesus, vem aqui. Tem um livro que nós queremos dar para você de presente. Vamos orar por você, elas vão orar. Essas mulheres abençoadas, ungidas. E o pastor Ivanildo, seus livros estão lá. Quanto custa o livro, pastor? Esse aqui, R$17. É um presentaço esse aqui. Mendigo Jamais, 15. Esse ainda vale a pena sonhar. Está ali, glória a Deus. Então estão lá. Tem CD também, não? Vai ter, já tem o DVD dessa pregação aqui, ó. Coisa linda, você vai levar o DVD hoje, da outra vez que você veio. E você vai estar vindo aqui pregar, quando vai ser? Em setembro, né? Tá, bênção por... Na terça-feira que vem eu vou distribuir a revista para todo mundo de presente, essa revista. Já tá? Então, quem desejar, é porque o horário passou um pouquinho, na outra dá para eu fazer com calma, muitas pessoas têm que ir embora. Mas se alguém quiser uma revista agora... Aí já ouviu tomar, terça-feira que vem, né? No domingo nós distribuímos terça para todo mundo. Terça vai ser uma noite de vitória muito linda, muito linda. Pastor Ivanildo, que Deus te abençoe e te guarde na viagem. Vamos ficar em pé todos, o pastor Lúcio vai nos despedir. É uma bênção. Olha, gente, que povo educado. Eu desejo que todo mundo aqui tenha carro. Todos tenham um carro muito bom, muito bonito, quitado. Porque eu reconheço que tem pessoas que moram longe. Né, moram longe, mas aí, glória a Deus. Vamos orar. Pai, obrigado por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite. Nós louvamos o teu nome, Senhor, porque a restituição é real e é para nós hoje. Nós vamos sair daqui, Senhor, para viver uma semana de paz, de alegria, uma semana na tua presença, Senhor. Obrigado porque o Senhor falou conosco. Nós vamos para casa sem a menor sombra de dúvidas. O Senhor falou conosco.
E nós, obedientemente, vamos andar nos teus caminhos. Dá-nos um restante de mês na tua presença, Senhor. Dá-nos uma semana, um ano de muita vitória, de muita bênção. E que o Senhor renove a nossa paz, a nossa saúde, a nossa alegria. E que seja uma noite de muita paz. Obrigado por tudo que o Senhor fez. Porque mais uma vez o Senhor nos surpreendeu. Leva-nos em paz para o nosso lar. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e o poder do Espírito Santo seja com cada um aqui presente e com todo o povo de Deus na face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Que o Senhor abençoe o seu povo. Passe ali atrás para adquirir uma